Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, estou gravando esse vídeo para dar mais algumas ideias e ajudar a compreender melhor também aqueles aspectos linguísticos que vocês estão aí pesquisando, estudando para produzir o vídeo de vocês. E, nesse sentido, eu quero dar algumas dicas e mostrar também que não precisa ser algo tão complicado, algo tão... Pode ser simples, tá? Vamos lá. Deixa eu partilhar aqui com vocês o meu slide. Eu vou, nesse primeiro momento, relembrar um pouquinho, buscar elucidar um pouquinho o conceito, tá, gente? O conceito do aspecto que eu quero que algum de vocês aí estão pesquisando para ensinar. Então, nós estamos neste G2, para fechar aí, tratando dos aspectos linguísticos textuais, certo? Notacionais. Opa, perdão. Estamos tratando aqui especificamente de ensino de ortografia, gramática, pontuação, coesão e coerência, e o desafio de passar para os professores, dar ideias, princípios de como ensinar esses aspectos, certo? E eu quero trazer um pouquinho disso, então, para vocês, e eu vou construir vários vídeos. Esse primeiro vai focalizar muito a questão da pontuação, e no outro eu vou trazer alguma questão de gramática, no outro alguma coesão, sobre coesão, tá bom? E assim a gente vai produzindo pequenos vídeos para ajudá-los. Só para relembrar, né? Quando se fala em ensinar língua portuguesa, nós estamos falando de ensinar textos, certo? O texto é a unidade, menor unidade de ensino, é o nosso objeto de aprendizagem principal quando se fala em ensinar língua portuguesa. Precisa explorar os textos que existem no mundo, porque é através deles que nós interagimos com o mundo, que nós nos movemos. Como diz Irandé Antunes, o que falamos ou escrevemos em situações de comunicação são sempre textos. Então, agora estamos num diálogo ou numa videoaula, melhor dizendo, esse é um texto videoaula. Hoje os textos são multimodais, tem texto escrito, tem áudio, tem imagem, certo? E reflete o contexto, o mundo atual que nós vivemos. Então, nós temos aqui também, ela salienta, nós vimos isso em Leal, Brandão, nos textos que nós lemos naquele e-book, que todo texto é a expressão de algum propósito comunicativo, certo? Marcuse também ressalta isso, ele até inclusive salienta que é a expressão linguística, porque a gente usa as palavras para alcançar algum objetivo, seja convencer alguém, seja pedir algo, seja argumentar, contra-argumentar, seja afirmar, negar. Nós realizamos ações através das palavras, eu já ressaltei isso para vocês nas primeiras aulas presenciais, e inclusive os seus diversos aspectos linguístico-textuais, como a questão do vocabulário, léxico, a gramática, a sintaxe, a coesão, coerência, certo? Paragrafação, e os notacionais, que envolvem pontuação, ortografia também, estão em função de um propósito. E é nesse contexto, é nesse sentido que a gente deve buscar ressaltar esses aspectos no ensino. Mostrar para os alunos como que o emprego de determinadas palavras ou do sinal de pontuação contribuiu para se alcançar aquele objetivo que o autor intencionou, tá? E focalizando nesse primeiro momento no ensinar de pontuação, eu lembro, inclusive, que a professora dizia que a função do ensinar de pontuação, quando era criança, lá nos anos iniciais, era nos ajudar a pausar, que a vírgula, o ponto, servia para fazer pausas no texto durante a leitura. Então, uma vírgula, uma pequena pausa, um ponto, uma pausa longa, mas, na verdade, essa é uma função muito mínima, se é que se pode considerar função. Os sinais de pontuação, gente, eles têm um papel muito grande na construção dos sentidos dentro do texto, dos sentidos que nós estamos ali tecendo, pensando, intencionando quando produzimos um texto. Eu acho muito bacana esse exemplo que essa propaganda da Associação Brasileira de Imprensa, da ABI, sobre mostrando a partir da vírgula, né? Eles construíram um texto sobre a vírgula. É assim, a vírgula, esse é o título. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Não espere, não espere. A vírgula pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso
Só ele resolve. Ela pode forçar o que você não quer. Aceito, obrigado. Aceito, obrigado. Pode acusar a pessoa errada. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. A vírgula pode mudar uma opinião. Não quero ler. Não, quero ler. Então percebam, olha que lindo, né? A única coisa que muda aí nessas frases, certo? É a posição da vírgula ou a ausência. No caso aqui, a presença da vírgula quebrou a influência do advérbio de negação sobre o verbo, certo? Ele não tem influência sobre o verbo. Inclusive, o advérbio é o grande modificador do verbo. E aqui a vírgula impediu com que ele alterasse o sentido do verbo esperar, certo? Então, aí, não, espere. Ficou um sentido positivo da pessoa realmente esperar. Na outra, em que ela não está presente, ela altera o sentido do verbo, fica não espere. Então, para a gente ver o quanto que a vírgula, ele chama atenção para isso, pode mudar muito o sentido do texto, mudar uma opinião. E aí, no final, eles dizem, inclusive, que eles cuidam para que ninguém mude uma vírgula da informação, da informação dada. Então, é muito interessante. É sempre interessante nós buscarmos fazer o aluno perceber a partir do próprio texto. Vocês perceberam? Sabe? Vocês perceberam? Olha só, isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Perceberam que onde mudou aqui a pontuação, mudou o sentido da frase? Olha que interessante. Isso é muito para a gente ter muito cuidado, muita atenção. Então, gente, e aqui o juiz? Onde é que o juiz é a pessoa errada? É o corrupto? É na primeira ou na segunda? E a gente lembra lá as regrinhas de gramática, de sintaxe. O vocativo, o ser que eu chamo, sempre vem isolado por vírgula. Então, aqui o juiz, ele é o herói. Esse juiz é corrupto, ele está sendo a pessoa que pode prender, pode, né, socorrer alguém. E na outra situação ele se torna vilão. Esse juiz é corrupto, ele se torna o sujeito da oração, o sujeito da referência à corrupção, certo? Então, olha como a vírgula muda totalmente o sentido. A única coisa que faz mudar o sentido aqui é a presença da vírgula e a sua posição. E nós temos que chamar atenção para isso. Esses aspectos devem ser elucidados observando que efeito, que sentido eles provocam nos textos, tá, gente? No texto que está sendo construído. E o que é pontuar? É estabelecer uma ordem aos segmentos textuais, ou seja, as diferentes ideias do texto, as diferentes partes do texto, com o intuito de permitir a compreensão das unidades de sentido que compõem o texto. A pontuação, gente, ela contribui para a construção da coerência do texto, do sentido ali que eu quero dar ao texto. E eu tenho aqui um exemplo que eu acho muito bacana, talvez vocês até conheçam, mas se conhecem, vale a pena ver de novo, que mostra essa questão também do emprego dos sinais de pontuação, o quanto que ele muda o sentido e organiza as informações. O texto é O Testamento. Um homem rico estava muito mal, agonizando, pediu papel e caneta e escreveu assim: deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Morreu antes de fazer a pontuação. A quem deixava a fortuna? Eram 4 concorrentes. O sobrinho fez a seguinte pontuação: deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Olha só, olha que sobrinho esperto. Opa! Esperto, não é? Deixa eu expandir aqui mais um pouquinho. A irmã chegou em seguida, pontuou assim o escrito: deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. O padeiro pediu cópia do original, puxou a brasa para a sardinha dele. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Aí chegaram os pobres da cidade, um deles, sabido, fez esta interpretação: deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Olha que bacana. Então, somente o emprego dos sinais de pontuação aí fez mudar
o destinatário do testamento, certo? Para a gente ver o quanto que a função da pontuação é ajudar a construir os sentidos do texto, sabe? E não fazer a gente pausar, mas traduzir na escrita as intenções que se teve, o que se quer realmente transmitir, o que se quer alcançar, os sentidos que se quer construir. E para pontuar bem, então é preciso ter visão clara tanto do pensamento que eu quero dizer, o que eu quero comunicar, o que eu quero alcançar, e da própria frase. E esse conhecimento da frase já requer um conhecimento gramatical, inclusive quando a gente aborda lá sujeito, verbo, complementos, é interessante chamar atenção para fazer essa associação, porque ter esse conhecimento da sintaxe, que a gente passa a escola inteira e muitas vezes não aprende, não encontra sentido nisso, na verdade ela ajuda muito a nós pontuarmos com segurança o texto, porque pontuar bem requer esse conhecimento da estrutura da frase. E, infelizmente, isso não é muito reforçado muitas vezes no ensino do ensinar de pontuação. E então, e agora? Tá, professor, eu entendi que pontuar é dar sentido ao texto, mas como que eu vou ensinar isso para as crianças? Como que eu vou ensinar isso para os meus alunos? Como é que eu faço isso? E aqui eu trago muito simples, né? Eu trago um exemplo de uma obra de literatura infantil, inclusive acho que eu já li para vocês uma vez, e quando, assim, os anos iniciais é rico, muito propício para nós explorarmos a literatura. E a gente pode aproveitar esses textos para levar as crianças a perceberem o quanto que os sinais de pontuação estão ali ajudando a gente entender esse texto, certo? Então, eu tenho aqui uma obra de Mindy Kelly, essa autora, e o título dessa obra é Cadê o meu penico? Crianças, né? Você vai lá, vamos ler uma obra, vamos ler aqui essa historinha, cujo título é Cadê o meu penico? Quem será que está perguntando? Isso é uma pergunta, não é? Quem será que está perguntando? Eu acho que é a menina, não é verdade? Opa, tô vendo ali uma vaca correndo com penico. Nossa, essa história é muito interessante, não é? Vamos verificar aqui, mas observe uma coisa. Esse título aqui, ele tem só letras? Não, não é? É uma pergunta. Que sinal é esse aqui, ó, que aparece no final? Ele não é letra, não é verdade? Ele não é letra. Esse sinal aqui, ó, é um sinal de interrogação. E ele serve justamente para quando a gente quer fazer uma pergunta, e aí nós vamos escrever essa pergunta, a gente utiliza esse sinal de interrogação no final da nossa frase, da nossa pergunta, para explicitar que eu fiz ali uma pergunta. Então, por isso, cadê o meu pinico? E esse sinal de interrogação no final, certo? Vamos conhecer essa história um pouquinho, então? Esta é a história da pequena Hortência, que precisava fazer uma tal coisa com muita, mas muita urgência. Ela foi para o terreiro com o penico na mão. Estava quase sentada quando surgiu um ladrão. A coitada da Hortência se estatelou no chão, quase fez cocô na calça. Foi a maior confusão. Que brincadeira sem graça, quanto desdém! Isso é coisa que se faça? Roubar o pinico de alguém? Ali pertinho, Dona Malhada estava toda animada, conversava com os bichos. Olhem só o que achei jogado aqui no chão. O que é isso? Uma gamela? Acho que é um tigelão. Este pote, na verdade, serve para fazer cocô. Oba, eu tô com vontade. Você tá? Eu também tô. Então façam, por favor, uma fila para o cocô. Observem que nesta história, olha que interessante, quantos pontos nós temos aqui de interrogação, de exclamação, não é? Coitadinha da Hortência, que precisava fazer uma tal coisa com muita, mas muita urgência. Você viu meu pinico? Perguntou ela malhada, que estava ali sentada com cara de muito ocupada. Confesso, querida Hortência, que eu nem sei o que é pinico, disse a vaca com paciência, espichando um pouco o bico. Alguém sabe o que é penico? Baita nome esquisito? A malhada perguntava para toda a bicharada. Levante logo daí! Eu preciso fazer xixi!
berrava o cavalo pulando feito saci. Vai depressa, senão eu morro, dizia a ovelha com voz de choro. Olha que história incrível, que história interessante, não é, gente? E aí o professor leria toda essa história até o final e depois chamaria atenção para os sinais de pontuação. Conversaria, é claro, sobre o que eles acharam da história, se gostaram, o que chamou a atenção, mas a gente precisa não só explorar o que as crianças gostaram, isso é importante, mas também precisa ensinar esses aspectos linguísticos textuais, no caso notacional, que é o sinal do ponto. Crianças, vocês perceberam que o ponto de interrogação aparece em vários momentos aqui no texto, esse sinal que está aqui na capa, né? Você poderia retomar lá a capa. Apareceram várias vezes aqui no texto esse sinal de interrogação. Olha só! E além dele, a gente tem esses 3 pontinhos. O que será que eles significam também? Olha só, ela foi para o terreiro quase com o pinico na mão, estava quase sentada. Ele indica uma continuidade, não é que não termina ali, quase sentada. Quando surgiu, e olha só essa reticência, está indicando que tem mais coisas que vem por aí. Um ladrão, e aí fechou a ideia, certo? E olha só como fecha essa ideia, com muita ênfase, não é? Vem aí um ponto de exclamação, e esse ponto aqui, a gente faz um traço, põe um pinguinho lá embaixo, é justamente, ele vem trazer essa ideia de algo com muita entonação, com suspense, sabe? Com ênfase. Surgiu um ladrão, olha que susto. A nossa voz se altera na leitura quando a gente lê aí o ponto de exclamação. E ele aparece também em vários momentos, vocês perceberam? Assim como o ponto de interrogação. Olha só, quase fez cocô na calça, foi a maior confusão. Que brincadeira sem graça, quanto desdém, isso é coisa que se faça, roubar o pinico de alguém. E aí a gente percebe que a história é cheia de emoção, cheia de ênfase, cheia de entonação. E esses sinais de pontuação, o ponto de exclamação, o nome desse sinal aqui é ponto de exclamação, a gente usa justamente para expressar nossas emoções de surpresa, de ira também, certo? De raiva, enfim, para chamar a atenção mesmo. E aqui, olha só, parece novamente o reticência. Olhem só o que eu achei jogado aqui no chão. O que é isso? Uma gamela? Novamente o sinal de interrogação, fazendo uma pergunta. O personagem está o quê? Fazendo uma pergunta. Então, acho que é um tigelão. Olha só essa resposta com ênfase. Percebam a importância desses 2 sinais para dar emoção nas nossas histórias. E agora que a gente viu essa história bacana, certo? Que nós conhecemos, que tal nós fazermos uma história também sobre algo perdido? Algo que você tenha perdido. Pode ser qualquer coisa. Vamos fazer uma historinha também? Ou vocês querem recontar essa história? E aí o professor vai dar ideias, né? E enfatizando aí algo perdido, porque a pessoa vai atrás, vai perguntar. E toda vez que perguntar, vai ter que usar o quê? Um ponto de interrogação. Então, gente, o que se faria ao final dessa história, né? A gente conversaria sobre a história primeiro, chamaria atenção para as falas dos personagens, emprego do ponto de interrogação, poderia chamar também para o ponto de exclamação, que se repete muito. As narrativas são muito propícias para a gente trabalhar os sinais de pontuação nos anos iniciais. E, por fim, poderia também distribuir trechos da história, sem ponto, para eles observarem onde é que tinha uma pergunta e colocarem ali o ponto de interrogação. Onde se estava expressando um susto, uma emoção forte, colocar ali o ponto de exclamação. Tá? E, no final, ainda estimularia a criar uma nova história, onde eles iriam exercitar o uso dos sinais de pontuação, pensar na função do ponto de interrogação e da exclamação. E essa história seria sobre algo perdido, igual como a nossa personagem que perdeu o pinico. Então, são ideias que a gente pode dar, são formas como a gente pode trabalhar os sinais de pontuação, sempre partindo do texto. Na própria leitura que a gente faz, você abordou, sentiu tudo, chama atenção para algum aspecto ali, certo? Perceba, olha só, que tem palavras que estão com ênfase, inclusive requer que a nossa leitura seja com mais ênfase. E aí chamar a atenção durante a leitura ou ao final, e na escrita retomar aquela produção textual que já estavam fazendo. Agora, que tal a gente rever nosso texto,
certo? Sobre a historinha que estávamos criando também, se já estavam criando uma história. Será que a gente conseguiu colocar direitinho ali os pontos? Outra coisa que a gente pode chamar a atenção na leitura também. Vocês perceberam que aqui, olha só, início de frase, só que sempre inicia com letra maiúscula, certo? Olha, você, confesse, nome de pessoa, olha, o nome dos personagens, a Malhada e a Hortência, que são nomes próprios aí, sempre com letra maiúscula. Então, aqui eu já ensino algo de ortografia, certo, gente? Então, percebam que é a partir do texto que deve vir essa exploração sobre esses aspectos linguísticos notacionais. E você pode sugerir atividades, coisas que o professor pode fazer a partir daquela leitura, daquele tema, de uma música, ou criar um recurso, poderia colocar cartazes ou usar palavrinhas para eles montarem as frases com sinais de pontuação. Há muitas maneiras de explorar esse conhecimento linguístico, esse conhecimento notacional, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou buscar produzir mais outros, também dando ideias sobre como fazer, como abordar a questão da gramática, da coesão textual. Daqui para sábado a gente vai postando os vídeos, tá bom? E aí vocês vão ter um prazo maior, até dia 8, não foi que eu coloquei? Para construírem o vídeo de vocês, não precisa ser algo complicado, pode ser simples mesmo, tá? E assim, eu espero ter ajudado vocês nesse vídeo. Só nesse vídeo.